Olá, meus amados, estamos de volta para conversarmos algo sobre o livro de Gênesis, né, o qual nós estamos estudando. E hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 25, a partir dos versículos 19 em diante. E confesso que é um momento muito gostoso para mim, porque quando a gente se joga na palavra de Deus, quando a gente tenta buscar algo que está aqui dentro contido nessa palavra preciosa e poderosa, gente, isso aí é uma alegria muito grande. É um motivo realmente de regozijo, de alegria, poder descobrir o que Deus tem para falar através de uma passagem. E talvez uma passagem que muitas vezes a gente passa por ela, é uma história que aconteceu, mas daqui a pouco a gente descobre que Deus tem algo especial, Deus tem algo poderoso para nos falar. Eu creio firmemente nisto, porque na minha vida isso tem sido realidade, e eu queria assim então um pouco compartilhar disso que tenho podido experimentar. E só ressaltando também que nós estaremos sempre lendo a palavra, os versículos que nós estaremos estudando, lendo e tentando explicar algumas coisas, porque esse é o nosso propósito, tá bom, gente? Então, vamos nessa viagem, acompanhe junto comigo. Mas antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Te convido a fechar os seus olhos para falarmos juntos com Deus. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero entregar este momento nas tuas poderosas mãos. Pai, eu sei que tu tens todo o poder nas suas mãos e por isso estou aqui, Senhor, para clamar e pedir. Meu Deus, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos compreender qual é a estatura, a profundidade, a altura, qual é, ó Pai, qual é o tesouro escondido que tu tens para nos revelar hoje, aqui, agora, nesse momento, Pai. E no nome de Jesus eu clamo e peço para que cada vida que está me ouvindo, escutando, vendo, que tu, ó Deus, com o teu poder te manifestes na vida deles, para, ó Deus, manifestar a tua glória, a tua presença, a tua alegria, a tua libertação, a tua cura, a tua vitória, Senhor. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal e toda a operação do mundo das trevas que intenta contra os retos caminhos do Senhor. Eu vou contra e declaro: Satanás, te retire e saia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos ver algo sobre 4 pessoas que desenrolam, que tem algumas coisas para nos ensinar, né? Isaac e toda a sua família, tá bom, gente? Então vamos lá. Nos versículos 19, vou ler até o 23, e daí a gente vai dar uma pequena explicação. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente. Esse instantemente pode ser também, deriva da palavra instar. Instar é pedir assim com o coração, com veemência, com súplicas, né? Então, Isaac, versículo 21, orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, aqui nós temos, né, o desenrolar de uma família, né? A família de Isaac. E os tramas muito interessantes, muito estranhos, em alguns casos até, mas como nós vimos, né, existem algumas famílias na Bíblia também. Se a gente for olhar indo para trás ou para frente na Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, Sara. Vimos Sara alguns capítulos atrás, Rebeca agora, Raquel, Ana mais tarde, né, mulher de Samuel.
todas elas foram estéreis, até uma certa idade. E claro que foi uma experiência muito trágica para cada uma delas, porque naquela época ter filhos era sinal de bênção da parte de Deus, né? Hoje em dia é engraçado que as pessoas não querem mais ter filhos, mas naquela época, e eu penso que continua sendo hoje também, um sinal da bênção do Senhor sobre a vida das pessoas. Então Isaac clama, pede, suplica fervorosamente para Deus. E Deus se submete às suas súplicas. Esse submeter-se, por favor, não vamos entender como. Eu declaro, determino, eu digo e ordeno que Deus faça isso. Nunca. Na verdade, Deus está no comando de todas as coisas. Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Isaac não sabia o que iria acontecer. Por isso ele clama, suplica e pede, né? E aí quando Isaac ele entra na vontade do Senhor, quando nós entramos na vontade do Senhor, né, e essas súplicas dele implica em entrar na vontade do Senhor, Deus está pronto para fazer a obra que Ele tem preparada para Ele. E quando eu e você entramos na vontade dEle, nós ficamos prontos para entrar nessa obra poderosa que Deus tem reservada para a gente. Meu amado, aqui temos uma verdade espiritual muito forte, muito poderosa. Então, faça aquilo que Deus está pedindo para que você faça, para que você possa se colocar, se posicionar no lugar em que Deus pode trabalhar e operar na sua vida, na sua casa, na sua família. Rebeca, então, deixa de ser estéril e concebe, né? E a oração de Isaac é ouvida. E duas nações, duas pessoas, duas crianças estão no ventre daquela mãe. Ela fica ansiosa, mas o que está acontecendo? Porque parece que está tendo um tumulto aqui dentro dessa barriga. Ela pergunta para Deus, Deus, o que está acontecendo? E aí Deus fala que tem duas nações ali dentro, né? E interessante que essas duas nações, né, o melhor, aquele que nasce mais tarde, ele vai ser o comandante, ele vai comandar, ele vai ser superior àquele que vem primeiro, né? Mas vamos continuar a leitura da palavra para a gente poder entender um pouquinho mais o que está acontecendo aqui. E aí no versículo 24 nós temos o seguinte: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, né, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Imagina a situação, né? Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Esaú sai primeiro, tá certo? Mas o interessante é que quando está saindo Esaú, daqui a pouco está lá agarrado no calcanhar de Esaú, quem? Jacó. Né? Então, desde aquele momento, desde o ventre materno, aquelas duas pessoas estão lutando entre si. E cresceram, versículo 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão de campo. Mas Jacó era homem, varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Edom é a mesma coisa que vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34, e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. E assim desprezou, né, Esaú a sua primogenitura. Olha que história interessante. Mesmo dos dois nascerem, estavam brigando entre si. Continuaram vivendo o conflito à medida que cresceram, iam crescendo, né? Eles viviam brigando, viviam um querendo ser melhor do que o outro. E interessante que essa história continua até os dias de hoje. Se vocês olharem, né, no Oriente Médio, nós vamos ver o povo de Israel e o povo que são os descendentes de Esaú continuam em briga, né? Muitos dos árabes são os descendentes de Esaú, eles continuam em briga e a situação continua tensa até os dias de hoje. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas personagens que estão aqui envolvidos
que realmente é um trama bastante complexo, né? Bom, Esaú, quem foi Esaú? Esaú foi um sujeito peludo, homem do campo, pouco apreciador dos bens e valores espirituais, ou seja, espiritualidade para ele não era importante. Ele se mergulhou de uma maneira assim, se arriscava nas coisas, na vida, apenas para descobrir que fora enganado pelo seu próprio irmão, né? Ou seja, ele foi suplantado pelo suplantador, né? Jacó significa suplantador, ou seja, o cara que ele é o enganador, vamos assim dizer. Jacó recebeu parte dessa sua, ou grande parte da sua inspiração para fazer as coisas que ele fez, de quem? Rebeca, sua mãe, que não via obstáculos quando queria alguma coisa, ou seja, ela era determinada, ela queria fazer as coisas, agir e operar e não interessava de que maneira as coisas iriam acontecer. Então, Jacó aprendeu esse tipo de conduta. E Isaac? Isaac foi um sujeito fraco demais para manter uma disciplina, para estabelecer esse equilíbrio e para impedir esses tramas, né, entre Jacó e Rebeca. Esaú, como nós vimos, estava mais preocupado com assuntos materiais, né? Para ele, o direito de primogenitura, que envolviam bênçãos espirituais, bênçãos materiais, isso não tinha muito valor, tinha pouco valor. E aí ele desprezou literalmente esse direito quando ele vendeu esse direito por um prato de lentilhas. Convém lembrar que a primogenitura era uma coisa muito importante naquela época. Era um direito que era concedido ao filho mais velho. E esse direito envolvia melhores condições financeiras, melhores bens, melhores riquezas, mais bênçãos espirituais. Tudo isso nós percebemos que Esaú despreza. Interessante observar que nesse momento aqui agora, nem Esaú nem Jacó têm algum apreço pelos tesouros espirituais, não. Os dois são egoístas, os dois, né, queriam na verdade ser melhor do que o outro. Nenhum deles estava preocupado com a parte espiritual. Jacó tinha ambições, era ambicioso e queria para si mesmo tudo aquilo que pudesse ter nas suas mãos. E obviamente, se tinha alguma coisa que pudesse ser destacável, era isso que ele queria. Rebeca, por sua vez, ela fornece aquela faísca, vamos assim dizer, aquele, né, estopim desse trama, porque ela queria garantir as vantagens para o seu filho favorito, que era, né, o Jacó, enquanto que o filho favorito do seu pai era Esaú, né, o filho favorito de Isaac. Gente, olha só que situação complicada. O que a gente percebe é que para que Jacó pudesse realmente ser um líder espiritual, como mais tarde ele se torna, o caminho para se chegar lá seria um caminho muito longo, né? Mas Deus era paciente, Deus é paciente e Ele não tem pressa. Na verdade, tudo acontece no devido tempo, tudo acontece no tempo em que Ele determina. Então, ele iria treinar esse seu líder, Jacó. Esaú estabelece a sua residência nas montanhas rochosas de Edom, e anos mais tarde os descendentes dele, né, revelam também o mesmo tipo de filosofia dele, ou seja, essa indiferença profana, a indiferença pelas coisas de Deus, por aquilo que o Jeová, né, o Senhor dos Exércitos, tinha como plano para a vida dele. Então, esse trama se desenrola, vai se desenrolando, mas uma das coisas que a gente pode perceber nessa história, apesar de todos os incidentes desanimadores, o reino de Deus, ele continua, prossegue na direção para o qual Deus planejou. Ou seja, Deus tem o seu propósito divino e ele cumpre, ele realiza esse propósito. Ele espera, como eu falei antes, que eu e você, nós nos coloquemos na posição em que nós poderemos ser usados por ele. Para que Jacó pudesse ser usado por Deus, havia um longo caminho. Grande pergunta que nós precisamos fazer agora, eu e você. Você já está se colocando, você está se posicionando, você está permitindo
ser usado por Deus? Você tem permitido que Deus trabalhe a sua vida de tal maneira que Ele possa usar você? Existe um clamor no seu coração dizendo assim: Senhor, eu desejo ser usado por Ti, eu preciso ser usado por Ti. A minha alma deseja mais do que tudo essas coisas. Existe esse clamor no seu coração, porque se não houver, meu amado, é agora a hora para você se prostrar diante dele e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso moldar o meu coração para que ele seja parecido com o teu. Meu amado, isso é o que de mais importante nós podemos fazer. Nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, para que Ele possa realizar aquilo que Ele sonhou e planejou para mim e para você. Deus tem propósitos especiais nas nossas vidas. Essa não é uma palavra jogada ao vento, não, meu amado. Não, Deus tem propósito muito especial para você. Deus tem planos para você. Mas a pergunta é: você está se colocando na posição em que Deus pode vir e te abençoar? Talvez você tenha que passar por muitos anos de provas, ou talvez você já esteja nesses anos de prova. Meu amado, por favor, não sossega enquanto Deus não realizar tudo que Deus planejou para você. Amém? Com essa palavra eu quero terminar. Eu quero estar orando um pouquinho ainda com você, com nós, né? Conosco, porque Deus, Ele deseja mais do que tudo se revelar para mim e para ti. Amém? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra poderosa, Senhor. Obrigado porque na tua palavra nós percebemos o teu agir, trabalhando em corações, trabalhando em pessoas, em vidas, que mesmo que elas tenham sido no seu passado, sei lá, perversas, enganadores, desprezadoras, né, dos bens espirituais, mas não, Pai. Tu tens paciência para trabalhar na vida delas de tal jeito que o teu poder, a tua presença possam estar sendo incutidas, realizadas, firmadas em cada uma dessas vidas. Pai, no nome de Jesus, derrama a tua graça, a tua bênção sobre essas vidas, esses corações que agora estão se prostrando diante de ti. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra todo o poder maldito das trevas que opera desentendimento, desunião, que opera intranquilidade, angústia, insegurança, depressão. Em nome de Jesus eu repreendo e declaro a presença do Senhor, a vitória de Jesus, a vitória de Cristo sobre cada vida, cada coração que está ouvindo, está vendo esta palavra poderosa, em nome de Jesus. Muito bem, amados, muito obrigado pela sua presença, que Deus cuide, abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?